Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outros a minha glória. Isaías 42, 8. Muito bom dia! Sexta-feira, o último dia que a gente está falando aqui das 5 solas, 5 pilares, 5 fundamentos da Reforma Protestante, que é comemorado amanhã, dia 31 de outubro, um momento muito bom para a gente relembrar e comemorar, e por isso que a gente está falando disso a semana inteira. Hoje vamos falar sobre somente a glória de Deus. É o principal propósito das nossas vidas, nós que somos cristãos, né? Quero dar muito bom dia para você que está em casa e também pedir para você deixar o seu comentário. Olha, eu não sei se você já ouviu falar que São Paulo faz todas as temperaturas no mesmo dia. Ontem estava um sol quente, hoje amanheceu uma chuva. Tá 19 graus aqui em São Paulo. E como que tá aí na sua cidade? Conta pra gente de onde você está falando e também qual a temperatura aí na sua cidade. E quero dar muito bom dia pro Pedro, que já está aqui do meu lado. Bom dia, Pedro. Sexta-feira, hein? Sexta-feira, bom dia, Lídia. Bom dia para você que está aqui com a gente. Muito bom dia, muita alegria estar com vocês. Mais um dia, graças a Deus. Mais uma sexta-feira, mais uma semana fechando aqui, uma semana sensacional de conteúdo. Como eu sempre digo, sextou com essa, se inscreva aqui no canal, aproveita, deixa sua mensagem. Vamos lá, vamos conversar hoje. E para começar, eu quero mostrar para vocês os nossos stories que edificam, né? Aquilo que a gente vê no Instagram que é bom, que deve ser compartilhado, aquilo que pode, enquanto você está mexendo lá na sua rede social, edificar o seu dia. Pode pôr na tela aí o stories de hoje, é do Tiago Torres Melo, colocou o versículo, né, de Salmos 25:8, bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, né? Na área o Senhor é bom e justo, mostra o caminho correto aos que se desviam. E ele até colocou embaixo, né, que as circunstâncias mudam, mas Deus não, ele continua sendo bom. Então já aproveita lá, segue a página dele, aproveita, entra no Instagram ipp.tv, começa a seguir a gente lá para você ficar por dentro de tudo que vai acontecer aqui, todos os conteúdos, quem que vem de entrevistado, como é que faz, para a gente ter esse contato cada vez maior. É verdade, muito conteúdo bom aqui para você. E agora, a música do dia. Eu acho que você já ouviu essa música, é uma das minhas preferidas, das nossas, que a gente ama. Vamos lá, a música do dia. E a música que toca na Rádio Pinheiro, sua rádio missionária, se você não baixou o aplicativo ainda, baixa aí no Google Play ou Apple Store, gratuito. E tem muita música cristã de qualidade, música que você talvez nem conhece ainda, tem lá, muita novidade. Mas a de hoje é bem conhecida e ela chama Rei das Nações, de Vencedores por Cristo. E ela fala assim, enquanto você dá uma assistida no clipe aí do lado que vai passando, eu vou falar um pouquinho da letra dela, que fala: Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará? Pois só o teu nome é santo. Essa é a música de hoje para você curtir aí no seu dia, alegrar sua sexta-feira. Rei das Nações, maravilhosa, Vencedores por Cristo, super conhecido aí. Então fica a dica de hoje para você de música, é isso aí. Essa aí eu não sei quem também não escutou a Lídia falando e ficou cantando na cabeça, né? Uma clássica. E falando em coisa clássico, todo dia a gente participa aqui, todo dia tem uma enquete do dia para a gente começar o nosso papo, para você começar a conversar com a gente, para você já pensar também na sua pergunta, pode mandar a sua pergunta, vamos conversar, ontem a participação foi muito boa, tomara que hoje seja assim também. Para começar eu quero saber se você sabe o que é a glória de Deus. Como é que você explicaria a glória de Deus? Coloca pra gente aqui, como é que você falaria para alguém que você conhece que não é crente, o que é a glória de Deus? Por que a gente tem que dar glória a Deus? Coloca aí pra gente, vamos conversar, vamos ter uma manhã muito agradável. Ó. O Leonardo já falou, bom dia irmãos, está aqui com a gente. A Patrícia, bom dia, a paz de Cristo seja com todos. Amém. O Leonardo está lá em Piracicaba, falou que está chovendo, aqui também tem uma chuvinha, Leonardo. O Celso Gomes colocou, bom dia, Curitiba, 13 graus, a Joyce também, todo mundo, o pessoal que está sempre aqui com a gente, já são muito queridos, manhã agradável, vamos estar junto, faz sua pergunta, vamos participar.
E para falar da última sola, somente a glória de Deus, nós convidamos nosso queridíssimo pastor Jonatas Camargo. Acho que você já deve ter visto ele aqui, mas para quem não viu ainda, ou se é a sua primeira vez no canal, eu vou apresentar um pouquinho o pastor antes, um pouquinho, porque o currículo é grande, não dá, só resumido, tá, gente? Ele é pastor plantador da Igreja Presbiteriana dos IPs, formado em teologia pelo Seminário Reverendo José Manuel da Conceição, nosso conhecidíssimo JMC, e mestrando em teologia sistemática no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper e professor e capelão no Colégio Cristão Atos e professor no curso Lidere de Plantadores de Igreja da IPP. Muito bom dia, pastor Jonatas. Muito bom dia, um prazer imenso estar aqui novamente, principalmente falando desse tema tão importante, falando da Reforma Protestante, uma data tão especial para todos nós, para a Igreja do Senhor. É muito bom começar amanhã falando da glória de Deus, bendizendo o nome do Senhor nosso Deus. É verdade. Muito obrigada, pastor, por ter aceitado nosso convite mais uma vez, né? Que a gente fica sempre, pastor, vem falar, pastor, vem falar. É isso daí. Pastor, então vamos falar desse, como o senhor falou, né? É uma bênção poder falar, refletir sobre as Escrituras, mas queria que o senhor explicasse, então, o que é a glória de Deus? Quando nós lemos lá em Isaías, capítulo 6, o texto vai nos dizer: Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Veja que a santidade de Deus e a glória de Deus são coisas que andam junto. Quando a gente fala que Deus é santo, 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 santo tem a ideia daquilo que é separado do comum. E é justamente isso que representa a ideia de falar da glória de Deus. Deus é separado de tudo aquilo que é comum, ninguém se compara a Ele, nada pode ser colocado em pé de igualdade, Ele não é comum em absolutamente nada. Quando nós pensamos na glória de Deus, estamos falando de contemplar, de poder experimentar desta beleza, desta grandeza do poder de Deus, sendo externalizado, algo que é intrínseco dele, sendo manifesto na criação, por meio de nós, homens criados à sua imagem e semelhança. Então, é nós desfrutarmos desta grandeza, desta beleza, desta santidade, deste Deus incomum, quando comparado a qualquer outra coisa. Então, esta é a ideia de glória de Deus. Um Deus que em beleza, poder e também grandeza se manifesta a nós. E o propósito, desculpa Pedro, te cortei, mas o propósito da nossa vida, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Queria comentar isso, pastor, um pouquinho para a gente, por favor. E a ideia, quando a gente pensa em Deus manifestar a sua glória, é isso que eu disse, né? A beleza, a grandeza e o poder de Deus sendo manifestos em todas as coisas. E a ideia de nós glorificarmos a Ele é o nosso reconhecimento, louvando, elogiando a Ele justamente pela manifestação desta grandeza, desta beleza. Comer, beber ou fazer qualquer outra coisa é poder desfrutar desta beleza, grandeza e poder que Deus coloca à nossa disposição. Quando temos um prato de comida, temos ali o resultado desta grandeza e poder de Deus que sustenta a criação, que nos dá o pão de cada dia. Então nós glorificamos ao Senhor, reconhecendo e dando mérito a Ele por aquilo que Ele fez para nós, na comida, no trabalho, na saúde, no lazer, nas muitas coisas boas que existem à nossa disposição, que são manifestações deste poder e desta grandeza de Deus servindo o seu povo. Ai, que bênção. Muito bom. Pastor, você está falando a semana inteira sobre a reforma, né? Cada dia foi um sola. Eu queria saber, então, por que o solo deu glória, né? Somente Deus a glória. É um solo, qual que é a importância dele dentro desses 5? Ok. Quando a gente fala acerca do movimento da Reforma Protestante, nós estamos falando aí do século XVI, a situação da Igreja Católica naquela época. Eu coloco aqui 4 situações de idolatria, onde a glória não estava sendo dada a Deus, mas sendo desviada a outras 4 coisas que eu cito. Primeiro, os líderes da igreja estavam recebendo este louvor e veneração, se colocando em uma condição que não era a deles, de querer ter o reconhecimento e o mérito pelas coisas grandes e belas que Deus fazia. Então, quando esses líderes eram exaltados dentro da comunidade, aquilo fazia com que a glória do Senhor fosse ofuscada, a glória nossa para com o Senhor, claro. Outro aspecto, então, os líderes, também a própria Igreja Católica, ela era tida
como o meio para a salvação. Não há salvação fora da igreja, era o que dizia o catolicismo romano, e obviamente nós sabemos que aquilo que salva o homem é o Senhor, é um ato monergista, é um ato do nosso Deus em salvar o homem e não a igreja. A igreja apresenta Cristo, mas igreja nenhuma salva. Quando nós falamos que é a igreja quem salva, então nós estamos devotando à igreja uma glória que não é dela. Então, somente a Deus a glória, não aos líderes, não à igreja, não aos santos. Muitos conhecem o catolicismo pela figura dos santos, dos ídolos, das imagens, das estátuas veneradas de grandes servos do Senhor, inquestionavelmente, mas que também é uma quebra daquilo que a Escritura preceitua. Quando nós lemos o primeiro e segundo mandamentos, não terás outros deuses diante de mim, não farás imagens de escultura, e a elas não adorarás, não dareis culto. Então, fazer as imagens, ainda que de grandes homens, de grandes servos do Senhor, curvar-se a elas, adorar a elas, é uma quebra, então, daquilo que Deus preceitou que não fizéssemos. A igreja, então, tinha esta adoração, esta glória entregue aos líderes, à própria figura da igreja, aos santos, servos de Deus do passado, mas que obviamente cumpriram o seu papel em vida. Depois da morte não há sentido nenhum fazermos qualquer direção de prece a eles, eles não são capazes de nos ouvir, nem tampouco fazer algo por nós. E por fim, a própria condição do homem, uma religiosidade dos fiéis que era egoísta, motivada por servir a si mesmo. Quando então ia se prestar culto, fazia aquilo como um meio meritório para se ter a salvação. Isso é egoísmo. Então eu não estou indo à igreja para servir a Deus, estou indo para garantir algo bom para mim no futuro pós-morte. Então a glória não está sendo dada a ele, a glória está sendo dada a mim mesmo. Então esses 4 problemas sérios na teologia católica do século XVI fizeram com que os reformadores pensassem e estabelecessem este lema da reforma, né? Somente a Deus a glória. Não à igreja, não aos seus líderes, não aos grandes servos do passado que tiveram o seu papel, nem mesmo aos fiéis que ali estão. Somente ao Senhor seja dada a glória. Muito bom, pastor. E assim, eu sei que o senhor já falou um pouquinho disso, como a gente comer, beber, como dar glória a Deus, mas baseado um pouco nisso que o senhor falou lá de trás, nos dias de hoje, assim, como que a gente pode responder à glória de Deus, assim? Penso que todas as vezes que nós desejamos cumprir a Escritura dentro daquilo que o próprio Deus estabelece como algo que lhe exalta, é assim então que nós bendizemos ao Senhor. A ideia de comer e beber e fazer tudo para a glória de Deus, Deus preceitua a forma certa de comer, a forma certa de se relacionar com as pessoas, a forma correta de viver o casamento, a forma correta de viver nossa profissão, a forma correta de culto. Então Deus é glorificado quando nós fazemos e cumprimos a vontade dele. Jesus vai nos dizer isso lá em João, capítulo 14, né? Vocês não demonstrar que efetivamente amam ao Senhor quando cumprirem os seus mandamentos. Assim, Deus vai saber que há de fato amor, que a glória dele está sendo feita. Um texto também que nos mostra muito isso, Malaquias, capítulo 1, quando o Senhor vai reivindicar a sua glória, e ele vai falar: se eu sou Pai, onde está o respeito para comigo? Se eu sou o Senhor, onde é que está o culto devido à minha pessoa? Ele vai reivindicar isso justamente pedindo para que o povo e os sacerdotes o adorassem na forma e na maneira como ele estabeleceu, e não da forma relapsa da qual eles estavam fazendo e tratando as coisas de Deus. Isso já cabe uma excelente avaliação, né, para o nosso dia de hoje, para todo dia, né? Estou obedecendo? Queria ler alguns comentários aqui, bem legais, né? Oba. O pessoal que está participando aqui com a gente. Muito bom. A Eliana falou: bom dia e paz, aqui chovendo, chuva abençoada, a coisa está ótima para plantar. Os cafezais estão lindos, todos floridos. Ah, que lindo. Estou amando a chuva, moro na roça Brasilândia, município de Oliveira, lindo, de né? Minas Gerais. Também está sempre com a gente aqui, Eliana. Tiago de Paula falou: bom dia, graça e paz. A Maria Rocha também está assistindo a gente lá de Atibaia. O Adriano falou: bom dia, irmãos, gratidão a Deus por mais uma semana de muitas lutas e provações. Está no litoral cearense. A Wanda também lá em Feira de Santana está calorzinho. A Patrícia colocou: a glória de Deus é o mais alto grau de honra e grandeza que somente Deus é merecedor de ter. Eu queria perguntar para o pastor, a gente conversou esses dias também, sobre como a igreja tem que ficar atenta e voltar. Assim, a reforma não foi algo que aconteceu e pronto, vamos aí, deixa como está, que a gente sempre tem que voltar e ver o que dá para voltar para as escrituras, o que nós estamos errado. Com relação a somente Deus a glória, né? O que você vê hoje que nós como crentes devemos tomar cuidado para não cair no erro de não
de não seguir, né, isso, de deixar somente a Deus a glória, e que a igreja também, hoje no Brasil, tem falhado com isso. Nós pontuamos aqui 4 verdades sobre a realidade do catolicismo do século XVI, que redirecionavam a ideia de glória, não para Deus, mas para qualquer outra figura. Eu penso que dessas 4, talvez a única que a igreja evangélica brasileira não sofre tanto é a ideia da idolatria de imagens, né, de santos. Isso, de fato, a igreja evangélica não faz, e mesmo aquelas que têm sido questionadas em sua fé. Mas os outros 3 são problemas que sempre nós enfrentamos. A veneração, por exemplo, à figura da liderança é algo triste que se vê dentro das igrejas hoje. Então, se colocam a figura dos pastores, dos líderes, em uma estima e em honra e glória que não são devidas. Transfere-se, então, a glória que deveria ser dada a Deus para a figura destes. Uma ideia falsa de cobertura espiritual a partir de um pastor, por exemplo, a ideia de uma vaga especial do pastor, cadeira especial para o pastor, data comemorativa especial para o pastor. Claro que esses grandes servos de Deus precisam ser cuidados pela igreja, amados pela igreja, é bíblico isso, a igreja se responsabilizar pelo cuidado dos seus líderes, mas daí a venerá-los, a adorá-los, a quase prestar culto a eles, é um tanto quanto pecaminoso. Eu me lembro quando nós estávamos comprando cadeiras para a igreja, então fizemos vários orçamentos e uma empresa do qual eu fui fazer o orçamento apresentou cadeiras simples, normais, que iriam para o auditório e falou: e pastor, para você e para sua esposa, está aqui um exemplar de cadeira que nós vamos mandar de brinde. E a cadeira tinha detalhes em dourado, muito mais acolchoada e almofadada do que as demais. Eu falei: irmão, nós somos servos, né? O pastor não pode ser alguém que ocupe um lugar de destaque desta forma. Isso é idolatria, isso é pecado. Somente a Deus a glória, né? Outro problema que a gente listou do catolicismo, que é também um problema hoje, é a ideia da veneração à própria igreja, né? Alguns não professam a fé católica, mas dizem a mesma coisa, que a salvação está na igreja em uma determinada denominação, e se a pessoa sair dali, sair daquela denominação, sair daquela cobertura espiritual, perde a salvação. Não, a glória por salvar o homem, o mérito disso é de Deus e não de qualquer denominação, de qualquer igreja. E também aí a questão do antropocentrismo, né? Eu acho que eu falei de 2 problemas institucionais, mas há uma necessidade, quando a gente pensa na particularidade e individualidade de cada membro, de nós repensarmos um pouquinho aquilo que está no trono, no centro do nosso coração. Por vezes, tudo que nós estamos fazendo, fazemos para a nossa própria glória. Basta a gente pensar nas frases que são colocadas. Viva o seu casamento enquanto aquilo te fizer feliz. Olha, viva relacionamentos que vão te fazer feliz. Olha, pratique os exercícios que te fazem bem. Encontre uma igreja em que você se sinta bem. Perceba que toda essa ideia de colocar o homem no centro tira a glória de Deus. Então o culto não é para glorificar a Deus, mas é para que a pessoa se sinta bem. O relacionamento não é para glorificar a Deus, mas é para que a pessoa sinta-se bem. Então até mesmo coisas simples como a ideia da prática de esportes, como a ideia de uma profissão. Olha, escolha uma profissão em que você seja feliz e se sinta bem. Claro que não há problema nenhum com a felicidade. Deus não quer ninguém sofrendo como se o sofrer fosse um grande prêmio. Claro que não. Mas pensar em todas as coisas a partir da felicidade, da satisfação do homem, isso é antropocentrismo. E isso desagrada a Deus. Tudo que nós vamos fazer tem que ser para glorificar a Deus e a nossa felicidade, satisfação e prazer ser uma questão em segundo plano. Senhor, eu quero cultuar a Ti da maneira como o Senhor preceitua, para agradar ao Senhor. Se em segundo plano eu também sair feliz e satisfeito, ótimo. Eu também me sentir bem nisso, ótimo. Mas se não, eu quero garantir que o Teu nome esteja sendo glorificado. Eu quero encontrar uma profissão em que eu glorifique a Ti por meio dela. Se, mesmo glorificando a Ti, eu ainda tenho o bônus de ser feliz, satisfeito, realizado por meio daquela profissão, ótimo. Se não, o que importa é a Tua glória. Eu quero viver um casamento, um relacionamento em que o Senhor seja glorificado. Se, em contrapartida não, se também, somando a isso, tem a minha felicidade, a felicidade da minha esposa, louvado seja Deus. Mas primeiro a glória dele, depois qualquer coisa ligada às nossas pessoas. Então, principalmente essa questão do antropocentrismo é algo que a gente tem que ter cuidado. Calvino dizia que nós somos
Nosso coração é uma fábrica de ídolos. E nós escolhemos ídolos o tempo todo para colocar no nosso coração. Só ainda falando um pouco disso, porque eu penso que essa é a questão mais importante, né? Como que eu sei que algo está ocupando um lugar que não é o de Deus no meu coração e na minha vida? Como é que eu sei que eu estou pecando pela idolatria de qualquer esfera? Eu penso que onde nós dedicamos os nossos recursos, os nossos talentos e o nosso tempo a isto ou a esta pessoa, esse é o nosso Deus. Se eu dedico muito tempo, muito talento e muitos recursos a qualquer coisa que não seja para a glória de Deus, a esta coisa que eu estou dedicando isso, este é o ídolo que eu estou elegendo no meu coração. Então, se o melhor do meu esforço, do meu tempo, o melhor dos meus talentos e o melhor dos meus recursos eu estou destinando ao meu trabalho, então o meu trabalho é o meu ídolo. Se o melhor do meu recurso, do meu tempo e dos meus talentos eu dedico aos meus filhos, os meus filhos são os meus ídolos. Se o melhor do meu recurso, do meu talento, do meu trabalho, dos meus esforços, eu tenho dedicado a ganhar dinheiro, ao entretenimento, então aí está um ídolo que ocupa espaço no meu coração. Filhos, trabalho, carreira, igreja, tudo isso é importante, mas entender a quem eu estou dirigindo isso. Eu estou fazendo para a glória de Deus, cuidando bem do meu filho, fazendo bem o exercício da minha profissão, mas para glorificar a Deus, para que o nome dele seja exaltado e não para qualquer outra finalidade. Muito bom. Eu queria falar, né, pastor, porque no momento, né, as pessoas que acabam colocando a glória em outras coisas, parece ser mais fácil, no sentido assim, é muito mais fácil eu achar que algo fui eu que fiz e não foi por conta da glória, do glória a Deus, né? Mas são bases que depois trazem muita frustração, né? A questão da igreja. Se eu me coloco no que a minha igreja é isso, tal, a igreja, aí acontece alguma coisa na igreja, acabou minha base, fico frustrado. Figura do pastor, meu pastor falou algo que eu não concordo, meu pastor caiu em tal pecado. E aí as bases, né, vão... Isso é um problema muito grande hoje, né, pastor? Sim. A gente tem que sempre ficar atento, né? Sim. Veja que a gente sempre fala na ideia de fé, por exemplo. Fé é algo que você coloca em alguma coisa. Né? Então, onde você deposita a sua fé, os seus ídolos também são alvo disso. Né? Quando você toma como ídolo os seus filhos, o trabalho, as riquezas, etc. e tal, você está depositando a sua fé, a razão das suas esperanças, das suas expectativas, da sua alegria naquelas coisas. Obviamente, quando essas coisas caem, quando essas coisas deixam de ser, quando um filho morre, quando um emprego é perdido, quando uma riqueza é dissolvida, então automaticamente ali onde você depositou a sua fé, também aquele refúgio caiu, e aí vem aquilo que o Pedro falou, as muitas frustrações, vem aí também as maiores decepções que a pessoa pode ter, né? E aí a contrapartida para isso é nós pensarmos, né? Deus é o nosso rochedo, e a Bíblia chama o Senhor assim, né? De rochedo forte é o nosso Deus, porque a ideia de pedra é justamente algo que é imutável, né? Trabalho muda, filhos mudam, igrejas mudam, mas Deus é rocha eterna, aquilo que a Bíblia fala. E rocha é sempre uma boa referência, porque rocha passam-se os anos, ela sempre estará ali, intacta, perfeita, em seu devido lugar, porque Deus é imutável e a gente pode depositar a nossa expectativa nele, porque ele não vai mudar, não vai nos decepcionar nem nos frustrar. É verdade. Eu lembrei de um comentário que o presbítero Teruya fez numa pregação, num acampamento, acho que foi num acampamento, não tenho certeza, mas ele falou que para identificar um ídolo, a gente não vai para esse assunto do ídolo, porque tem muito conteúdo aí sobre ídolos do coração, tem muita coisa interessante sobre isso, mas só para colocar uma observação, dá para identificar um ídolo quando a gente se torna muito cansado. Quando você está cansado, pode identificar que tem um ídolo no seu coração, só para deixar essa aí para o dia de hoje, para avaliação. E assim, pastor, voltando agora para o somente a glória de Deus, quando a gente for para a glória, quando formos glorificados, teremos nossos corpos restaurados em Cristo, né? Glorificados em Cristo, né? E eu queria perguntar para o senhor qual o significado disso mediante a glória de Deus. Ok. É muito interessante nós pensarmos naquilo que é o ser humano, né? Ser humano não está ligado à nossa pessoa, mas está ligado à figura de Deus. Uau. O cão é cão. A canicidade do cão está nele.
porque ele não foi feito à imagem de Deus. É. Então o cão é cão a partir dele próprio. Isso é intrínseco da forma como Deus o fez e o criou. O ser humano não é assim. O ser humano só é humano porque ele é a imagem de Deus. Que lindo. Quando nós pensamos, então, num corpo glorificado, estamos pensando naquela forma que Deus projetou em nós, porque somos a imagem e semelhança dele, então refletiremos a glória dele. Refletiremos. Então, falar sobre um corpo glorificado tem tudo a ver com essa forma como Deus quis demonstrar a sua beleza, a sua grandeza e o quanto a distinção, separar do comum, lembra aquela ideia do que é a glória de Deus? Do separar do comum, e isso é o que nós seremos, né? Separados do comum da criação, porque não porque haja valor em nós, mas porque estamos simplesmente refletindo a glória do nosso Deus. Então a relação com Cristo, Cristo é a imagem do Deus invisível, aquilo que vai nos dizer lá em Colossenses. Então quando o nosso corpo for glorificado à semelhança do corpo de Cristo, que é o que nos diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, o que nós faremos é refletir esta grandeza, beleza, santidade de Deus, mas não porque haja qualquer mérito ou qualquer valor intrínseco em nós, mas porque apenas estaremos sendo o reflexo daquilo que Ele imaginou, daquilo que é a imagem dele próprio. E aí vai ser tudo perfeito, né? Tudo refletido, porque hoje a gente pode refletir aqui na Terra também, Sim, né? sim. De alguma maneira parcial, digamos assim, né? O Salmo 8 vai fazer esse paradoxo, né? Ele vai nos mostrar o homem é muito agraciado pelo Senhor. Sim. O início do Salmo 8 vai dizer: quem é o homem para que dele te lembres, para que o visites? No entanto, fizeste um pouco menor do que Deus. Então, o Salmo 8 vai apresentar essas duas realidades. Nós somos especiais, porque fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor, a nós nos foi dado domínio sobre todas as coisas, mas ao mesmo tempo somos pequenos, né? Então, hoje sim, nós podemos refletir muito sobre quem é o nosso Deus, e o fazemos. Atributos de Deus estão em nós. Capacidade criativa, amor, são atributos que pertencem a Deus e que nós refletimos, né? Agora, isso tudo manchado pelo pecado, né? De alguma forma é uma visão distorcida, embaçada, mas ainda assim melhor do que qualquer outro ser da criação. Sim. Mas na ideia de novo céu e nova terra, com corpos glorificados, ressurretos, então esta glória será límpida, né? Haveremos, né, uma imagem muito bonita em Apocalipse capítulo 4, é que na sala do trono há um mar de vidro e de cristal. E a ideia posta ali em Apocalipse é justamente a ideia do tão transparente, límpido e claro será poder contemplar esta beleza do nosso Deus. Que coisa linda para uma sexta-feira, né, Pedro? Bom demais, bom demais. Queria fazer uma pergunta, pastor. Eu não sei se eu vou conseguir ser muito claro na minha pergunta, tá, pastor? Mas assim, esse tema de somente a glória de Deus é algo que a gente tem que se policiar, no sentido de pensar, não, eu estou dando glória a mim e tal, ou é algo que ele é natural conforme eu estou buscando mais a Deus, lendo a Bíblia, fazendo exercícios espirituais, ou está tudo junto? Como é que é? Eu penso, quanto mais eu conheço a Escritura, mais a Escritura confronta o meu pecado, apresenta quem eu sou, mais a Escritura mostra quem Deus é. E aí uma coisa vai caminhar com a outra. Quando eu aprofundo o meu relacionamento com Deus, eu vejo aquilo que o pecado me tornou. E ao mesmo tempo eu vejo aquilo que Deus é. Eu conheço mais desta grandeza, poder, beleza de Deus. Então, automaticamente eu passo a me ver em posição muito mais humilde e reconhecer muito mais a glória e os méritos de Deus do que qualquer coisa em mim. Então, relacionamento com Deus está intimamente ligado à minha capacidade de dar glória a Ele. Se eu não tenho relacionamento com Deus, eu não consigo enxergar que aquilo que eu faço ou tenho não é por meu mérito e é, então, devido à glória ao Senhor, a glória devida a Ele. Se eu não tenho relacionamento com Deus, eu não enxergo isso. Se eu tenho relacionamento com Deus, fica muito mais fácil. Toda pessoa que tem relacionamento com Deus é uma pessoa humilde, é uma pessoa que glorifica Ele. E o contrário é verdadeiro. Se não há relacionamento com Deus, não há capacidade de enxergar o que Deus está fazendo e quem eu sou. Se eu não enxergo isso por meio da Escritura e de um relacionamento com Deus, eu não dou a glória devida ao nome dEle. E eu trago o tempo todo isso para mim, tento justificar isso sempre em mim,
e não glorificando ao Senhor. Uou, muito bom. Queria fazer uma pergunta aqui, como a gente está na sexta-feira, né, falando a semana inteira sobre os 5 solas, os pontos da Reforma Protestante, tem uma pergunta aqui do meu irmão que colocou: bom dia, graça e paz. O que fazer se sou de uma igreja que prega heresias? Tenho que procurar outra igreja ou devo continuar lá mesmo sabendo que o líder não prega o que condiz com a palavra de Deus? Boa pergunta. Os reformadores, eles não pensaram em fundar uma nova igreja. Por isso chama reforma. A ideia era reformar a igreja que existia. Que lindo. No entanto, as circunstâncias não permitiram que isso fosse possível. Entendi. Daí a necessidade de seguir como a igreja de Cristo, mas se desprendendo do que era o catolicismo romano. Penso que a sugestão dos reformadores, ou a vida deles, ensina a nós o que devemos fazer em casos assim como dessa pergunta feita pela internet. Se nós temos a capacidade de reformar a igreja onde estamos, isto é um serviço que nós faremos aos nossos irmãos em Cristo que lá estão também, e até mesmo a nossa liderança. Se o Senhor está despertando em seu olhar, o irmão que nos ouve, que levantou a pergunta, por meio de um aprofundamento da Escritura, um entendimento correto do que deve ser feito para glorificá-lo por meio da igreja, se ele está dando isso a você, trabalhe primeiramente dentro do seu contexto para tentar mudar isso. De repente Deus pode te usar como um reformador da sua denominação. E aí não será apenas uma ou outra igreja séria, mas a sua com outras tantas fazendo aquilo que glorifica a Deus. Bom será ter várias denominações reformadas que vão buscar a centralidade da Escritura. Mas nós sabemos e reconhecemos que nem sempre há espaço para isso, principalmente no modelo episcopal, que é o modelo da maioria das igrejas evangélicas do nosso país. No modelo episcopal, um manda e os outros simplesmente abaixam a cabeça. Talvez o que ele vai ouvir é o seguinte: quem manda aqui sou eu, a igreja sempre foi assim e você não pode fazer nada diferente para mudar. Que foi o que os reformadores ouviram. Diante disso, procure uma igreja séria. Mas ore ao Senhor, de repente Deus quer te usar para ser bênção, aí ainda onde você está, para ajudar até o seu pastor. Às vezes é muito fácil a gente olhar e falar, puxa, o pastor está fazendo alguma coisa errada, eu vou sair da igreja. Mas de repente você que teve a condição, pela maturidade bíblica de entender os erros da sua liderança, de repente Deus quer te usar para discipular o seu pastor. Então comece a orar por ele, chama o seu pastor e fala: pastor, eu estou orando pela vida do Senhor, Deus tem me mostrado, me ensinado algumas coisas na Escritura que eu gostaria de compartilhar. Imaginemos que coisa boa vai ser se esse pastor te abraçar e falar: irmão, obrigado, aprendi com você, vou mudar os meus ensinos para a igreja. Se isso acontecer, louvado seja Deus. Eu poderia virar para você e falar: vai lá para a minha igreja. Mas eu ficaria muito mais feliz em saber que a realidade da sua igreja foi mudada, foi transformada, que os irmãos da sua igreja passaram a receber um bom ensino lá na comunidade onde você está, sem necessariamente você ter que ter saído e tendo sido usado por Deus para mudar a realidade de onde você está. Mas é claro, a gente sabe que infelizmente muitos líderes não são assim. Não vão abraçar alguém que está ali apontando os pecados. Isso faz parte dos efeitos da queda nessa pessoa também, nesse líder. Se você não conseguir, se não tiver essa abertura, se não der de jeito nenhum para fazer isso, então, obviamente, o melhor é você sair, encontrar um lugar, encontrar uma igreja que pregue com fidelidade a Escritura. Perfeito. E isso vale também, né, pastor, para os nossos relacionamentos no dia a dia, sempre tentar, como o senhor comentou, muito bem comentado antes, o que está aí tem todos os direcionamentos para a gente conseguir glorificar a Deus, né? A Bíblia ensina tudo, como viver esse grande propósito da nossa vida, seja na igreja, muito bem colocado agora, de entender o seu pastor, ir lá, conversar. Quantas igrejas estão quebradas por isso, quantas amizades estão quebradas por isso hoje, né, pastor? Porque é tudo muito descartável, tudo muito fácil, né? Eu me coloco numa condição de juiz. Então eu vi um erro, ok, vi o erro, o que eu vou ser? Um discipulador ou um juiz? Se eu for um juiz, eu vou virar e falar: eu julgo, está errado, está condenado, e a consequência para essa condenação é você não contar mais com a minha presença, com a minha amizade, com a minha membresia nesta igreja, com a minha presença nesses relacionamentos, nesse ciclo de amigos. Pronto, eu fui juiz na situação. Mas Deus nos chama para sermos discipuladores. Olha, eu estou vendo o erro, mas não estou escolhendo ser juiz, estou escolhendo ser um discipulador. Quero sentar, quero ler a Bíblia com você, quero orar com você, quero me empenhar de diversas formas para tentar te fazer entender aquilo que Deus me permitiu entender e compreender pela Escritura, e que bom será se nós continuarmos juntos e ao mesmo tempo com uma visão transformada, mais bíblica daquilo que a gente está fazendo, seja no casamento, no trabalho ou na igreja. Bom demais, pastor. Queria já agradecer demais
de mais uma vez estar aqui com Muito a gente. bom. A gente gosta muito quando você está conosco, né? Pastor Jonatas, é bênção demais. É bênção, gente. Queria te pedir para você deixar uma mensagem final para o pessoal que está em casa e também já pedir para você deixar as redes sociais da Igreja Presbiteriana dos IPs. O pessoal da comunicação lá está tendo um trabalho muito legal também. É verdade. Como é que faz para acessar esse conteúdo? Ok. A você que nos ouve, pensa com muito carinho nessa realidade, né? Você está vivendo para a glória de Deus, Deus tem sido glorificado, há méritos, há um reconhecimento genuíno seu em relação a esta beleza, grandeza e poder de Deus que Ele manifesta todos os dias de formas tão variadas em sua vida. Você tem feito isso, tem dado a honra devida, a glória devida ao Senhor? Se isso é uma verdade, que bom. Se você ainda não faz, se você acha que tudo está sobre o seu domínio, é tudo fruto do seu próprio esforço, repense isso, tome cuidado. Lembre-se de Cristo Jesus. Cristo foi à cruz como servo para a glória do próprio Pai, para que a vontade do Pai fosse feita. Então, que esta ação de Cristo possa fazer toda a diferença na sua vida também, que você possa amar o Senhor Jesus Cristo e viver para a glória dele. Afinal, a vida que você tem agora e a vida eterna é fruto da obra que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz por você, fez em seu lugar. E eu quero convidar você a conhecer a Igreja Presbiteriana dos IPs. Acessa lá então o nosso conteúdo, YouTube, Igreja Presbiteriana dos IPs, Facebook, IP dos IPs. Então, esses são os nossos contatos no Instagram também, Igreja Presbiteriana dos IPs. Você consegue ver a nossa programação. E quero fazer um convite para que você acompanhe-nos neste final de semana. Nós vamos ter uma conferência falando sobre teologia e sobre reforma e política, né? Está se aproximando aí os dias das eleições. Uau. Então nós vamos falar um pouquinho dessa influência da reforma protestante na vida civil, né? Na vida pública. Ótimo. Então teremos programação nesses 4 dias, aliás, nesses 3 dias, né? Sábado, domingo e segunda, que é o feriado, serão 4 palestras. O pastor Nilson, que é também aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, estará nessa conferência na segunda-feira à noite. Então, sábado às 19h30, domingo de manhã às 9h30, domingo à noite às 19 horas e segunda-feira às 19h30. O nosso conteúdo vai estar todo sendo transmitido pelo YouTube. Entra lá no nosso canal, se inscreve lá também, compartilha o nosso conteúdo, que isso vai ajudar bastante a nossa igreja. Que Deus te abençoe grandemente, que a sua vida seja para a glória do Senhor. Amém, que bênção. Já se inscreve lá e ativa o sininho para quando entrar, se você esquecer, eu sei como é que a gente esquece. Ativa o sininho, porque quando entrar lá, você já vai. É muito importante esse assunto, pastor, política, muito bem colocado. Obrigada, eu também vou fazer, vou ficar atenta, porque eu quero assistir depois. A gente precisa ficar ligados, né, pastor? É uma época que nós, como cristãos, temos que assumir nosso papel cidadão, e não pode faltar conhecimento nessa área. Então, uma boa oportunidade para você. E Igreja Presbiteriana dos IPs, né? Exatamente. Canal do YouTube. Ativa o sininho lá, gente. E agradeço ao convite de vocês, mais uma vez. Muito bom estar sempre aqui. Nossa, a gente que agradece, pastor. Eu já fiz uma autoavaliação aqui, já falou muito comigo. Eu acredito que tenha falado com as pessoas também, né? Obrigada, mas quer falar alguma coisa, Pedro? Agradecer mais uma vez. Nossa, muito bom, né? A gente fica aqui, bom, a gente fica agradecendo, é muito bom. Louvado seja Deus, glorificado seja Deus por isso. Somente a Ele é glória. Amém, amém, amém. Obrigada, pastor, mais uma vez. E até a próxima. Olha só, e agora a gente vai ficar mais ligadinho ainda em tudo que está acontecendo com o recadinho que a Tainá trouxe pra gente, que é sobre a vigília de oração hoje à noite aqui. Fala aí, Tainá. Olá para você que nos assiste. Hoje, sexta-feira, encerrando o mês de outubro, nós teremos a vigília de oração aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E você pode participar fazendo a sua inscrição no site ippinheiros.org.br/cultos. Faça a sua inscrição e participe. A vigília vai começar às 20 horas e vai até meia-noite. Com certeza vai ser um momento muito especial para todos os irmãos. Nós te aguardamos! Muito bom, vigília de oração hoje. Você tem que participar aqui com a gente. Se você pode estar aqui perto, venha até a igreja, vamos orar. Está todo mundo com as medidas necessárias, né, de máscara e tal.
Em oração dá pra gente orar junto, mais longe, né? Então, pode vir pra gente ter um momento aqui para esse feriadinho que vem na segunda-feira, esse fim de semana, de começar com o joelho no chão, orando a Deus. E o pastor Nilson está coordenando aqui, né? Ele sempre reforça, fala da vigília de oração, porque vai ser muito bom. Queria falar mais uma coisa para vocês. Nosso quadro, incrível, tá? A gente falou sobre humildade hoje também, mas não tem como ter, eu peço perdão pela falta de humildade, porque essa vinheta é a melhor vinheta já produzida. Então eu queria pedir para rodar, antes de tudo, a melhor vinheta já produzida do nosso queridíssimo Dá um Google. Dá um Google, mais uma vez com a camiseta preta. O pessoal fica brincando comigo. Dá um Google, o que está em alta? O que o pessoal procurou? O que todo mundo está querendo saber? O que está sendo falado na internet? A gente vê aqui no nosso Dá um Google nas últimas 24 horas. E entre os assuntos mais pesquisados do Google está o Dia Nacional do Livro. Sabia que hoje é Dia Nacional do Livro, Lídia? Olha, e a gente que é apaixonados por livro, né, Pedro? Isso. E aí, ó, tem dica de leitura todo dia aqui, ó, pra você ver, ó. A gente está sempre no Dia Nacional do Livro, pra gente é todo dia, é Dia Nacional do Livro. Queria também deixar recomendado o Clube do Livro, programa incrível aqui que a Letícia apresenta. Ela chama um convidado que conversa sobre o livro. É muito legal, muito edificante, né? Até para quem apresenta, para quem está fazendo a transmissão. Esse dia estava ela com o Samuel da Vida Devocional, falando sobre missões, emocionados. Você tem que estar ligadinho aqui no nosso Clube do Livro, aproveitando para falar desse Dia Nacional do Livro, né? E não deixar de falar do livro mais vendido do mundo, de toda a história, né? Que continua sendo a Bíblia. Nossa palavra sagrada, né? Escritura sagrada, a palavra de Deus, que permanece aí sendo o livro mais vendido da Bíblia. Graças a Deus que a gente possa também compartilhar essa mensagem, esse livro, para mais muitas pessoas que não tiveram acesso. Além do Dia Nacional do Livro, a França está entre os mais pesquisados. Por que a França? Não sei se chegaram a ver nos noticiários, né? Teve um atentado na França, em Nice, e o atentado terrorista matou 3 pessoas. Nossa. Entre elas uma brasileira, né? Meu Deus. E até teve um recado do Itamaraty e tal. Então teve toda essa comoção aqui no Brasil por conta disso também. Um ataque ocorreu na catedral e o país entrou em alerta máximo de segurança, né? Ela tinha 30 anos, essa brasileira, acabou deixando 3 filhos. E as pessoas foram mortas enquanto elas estavam rezando lá na igreja. Entrou um extremista, né? E, enfim, que a gente possa orar por essas pessoas, para que a gente possa também orar pelos nossos irmãos que constantemente estão sofrendo esse tipo de perseguição em muitos países, né? Enfim, houve uma comoção e deve ter nessa comoção por conta desse atentado, mas tem muitos irmãos nossos que a gente nem sabe que estão sofrendo muitas coisas, né? Perdendo família, com a igreja perseguida, sendo mortos, e que a gente acaba não sabendo. Então já tem dica para você entrar no Portas Abertas, no Instagram, no Facebook, para também ficar de olho que a gente possa orar por isso. E mais coisas no nosso Dá um Google. Psoríase. Todo mundo quer saber sobre psoríase. O que é psoríase? Sabe o que é psoríase, Lídia? É um negócio que dá na cabeça, acho que coceirinhas, assim, eu já ouvi falar sobre isso. Aí, ó, a Lídia provavelmente daria para pesquisar. Acho que eu ouvi falar sobre isso, vou entender um pouquinho mais. Exatamente. Tá? Obrigada. Não, mas é isso, é exatamente isso. A psoríase é uma doença autoimune, inflamatória e não contagiosa na pele. A Lídia tá por dentro de tudo, né? Do nosso Dá um Google. E não tem um motivo ao certo porque isso foi mais pesquisado no Google ontem, mas todo mundo quer saber um pouco sobre essa doença, né? Quais são os sintomas, o que acontece, e foi pesquisar lá no Google. É muito perigoso ficar pesquisando doença no Google, ou sintomas, porque sempre dá alguma gente que às vezes tô sentindo tal coisa, vou pesquisar no Google, vou dar um Google, e acaba saindo um pouco noiado, né? Meu Deus do céu, olha que eu tenho isso. É melhor você consultar um médico, né? Mas também usar o Google para entender um pouquinho melhor. Por fim, entre os mais pesquisados está o Xbox Series S. Por que está o Xbox Series S? O que vocês estão falando de videogame aí? É um videogame, o Xbox, né, a Series S. Quando soltaram lá, que é o novo lançamento do Xbox, soltaram o vídeo falando promocional, falando como é que ia ser o console e tal. Todo mundo começou a brincar na internet de que parecia uma geladeira. Nossa, esse videogame aí parece uma geladeira. Começou o meme, todo mundo brincando. E aí, o que você acha que a Xbox, uma empresa que fez isso,
fez, Lídia? Brigou com o pessoal? Foi atrás para ver e não gostou da brincadeira? O que você acha que ela fez? Eu acho que eles foram atrás para ver o que estava acontecendo. Então, eles entraram na brincadeira e fizeram uma geladeira. Claro que parecia uma geladeira, fizeram uma geladeira com o mesmo formato lá do videogame e entraram na brincadeira na internet, né? Essa geladeira, é claro que não vai ser revendida em grande escala, só tem uma, né, que foi feita para o vídeo, e eles estão sorteando lá, fazendo um concurso lá para ver quem que ganha essa geladeira. Eu achei bem legal, que todo mundo brincou, ao invés de eles entrarem em conflito, então tá bom, parece uma geladeira? Vou fazer uma geladeira então, igualzinho ao videogame. Que demais, isso me lembra uma história do Marc Jacobs, quando picharam, falaram que a camiseta que ele estava vendendo por $600 e nem era esse preço real, né? Mas um pichador foi protestar que a camiseta era muito cara e picharam na frente da loja o valor de $600, né? Protestando o valor altíssimo da camiseta, que nem era verdade. Mas aí o que o Marc Jacobs fez? Ele fotografou, né? Fez uma fotografia bem bonita da loja pichada, estampou na camiseta e vendeu ao preço sugerido do pintor. Eu achei barato, então tem tudo a ver. Essas saídas, né? Ó, até colocaram aqui, ó, nosso no Google, Leonardo colocou, a Lídia é uma mulher sempre muito bem informada. Aí, Lídia, está sempre bem informada. É que eu fico aqui ligadinha na IPP-TV, né, gente? Não só informada, como ela traz informações pra gente, notícias todo dia. O que tem por hoje, Lídia? É verdade. Um judeu se entregou a Jesus após 5 anos de estudo com a mãe de um colega cristão. Olha que bacana. Tá aí aparecendo, ele decidiu a se entregar ao Messias de Israel. Ele nasceu, o Fábio Schuckmann, ele nasceu e foi criado no judaísmo e a busca por um relacionamento pessoal com Deus acabou levando ele a conhecer a Jesus. Ele falou assim, eu era totalmente envolvido na comunidade judaica e lá a gente não tem pastor, mas rabino. Eu tinha muitas perguntas aos rabinos e eu perguntava sobre o Messias. Tinha muitas dúvidas sobre como ter um relacionamento mais próximo com Deus. E ele falou, eu queria rezar em português. Ele fala que assim era mais inteligível, né, para ele, porque os rabinos diziam que tinham que orar em hebraico, porque se eu fizesse em hebraico, falava para ele, os portões do céu se abririam e Deus receberia a oração, né? Foi aí que começou as críticas à religião e um dia, quando os pais, com 13 anos, quando os pais dele se separaram, ele começou a desenvolver uma amizade com um amigo cristão e a mãe desse amigo perguntou para ele se ele queria estudar a Bíblia. Só que ele aceitou, mas por ser judeu, ele falou que não iria estudar o Novo Testamento, né, mas somente o Velho. E aí eu acho interessante uma questão que ele coloca, assim, eu inocente achava que o Velho Testamento não falava nada sobre Jesus. E aí mas depois de 5 anos estudando, né, com a mãe desse meu amigo, pude entender com clareza que aquele Messias de Israel profetizado no Velho Testamento tinha que ser Jesus. Ele conta que a família não reagiu bem à decisão, né, que os amigos acabaram se afastando dele, que foi um choque muito grande. Ele fala, porque eu, como judeu, fui o primeiro judeu a aceitar Jesus. Minha família, meu avô, por parte de pai, faleceu sem falar comigo. Olha só a luta, né, gente? E foi triste, mas foi mais para eles do que para mim, porque eu pude encontrar o Messias, mas foi difícil. Começou, né? E aí ele comenta assim no final, Deus fez muitas coisas na minha vida e tudo começou a mudar. Comecei a mergulhar nas Escrituras. Muito boa essa notícia, acho que é importante a gente falar, né, que vale a pena sempre acreditar e, né, às vezes a gente não deixa de levar o Evangelho. 5 anos a mãe desse amiguinho ficou levando e ele viu Jesus até no Antigo Testamento, olha que coisa linda. E essas informações são essa notícia do site guiame.com.br. Muito legal, Lídia. Muito legal. Isso é até um programa aqui com o pessoal do Instituto Tzadik. Vamos lá, não sei falar direito, mas você pode entrar aqui na nossa playlist do Manhã EPP e assistir. O pessoal até falou aqui, Lídia, você por ser muito bem informada, o Leonardo falou que você é uma mulher muito bem informada e o Eduardo colocou, a Lídia é o próprio Google. Nem tanto, imagina, que isso. Pedro, eu fico aqui atenta, gente, eu tenho que estudar porque o Pedro faz umas perguntas, aí eu tenho que ficar esperta, senão, né, tem que saber responder, né, brincadeira. Obrigada, gente, é muito bom ter o comentário de vocês e fique ligadinho que tem mais notícia, Pedro. Você sabia que os atores de Hollywood, é muito difícil ser cristão no meio artístico, não sei se você sabia disso, e um ator fala do desafio de ser cristão
em Hollywood. Aí você está vendo, né, o Matthew McConaughey, Matthew McConaughey é o nome do ator desde os anos 1990. O produtor e ator, ele fez sucesso em Hollywood, mas ele conta que muitos atores reconhecidos demonstram muito medo em reconhecer a sua fé, pois ela pode afetar sua carreira. Isso é realidade, eu posso falar com propriedade, porque eu sei que isso é verdade, não só em Hollywood, né? No meio artístico isso é verdade. E mostrando assim que ele fala que em muitos momentos ele estava no palco, recebendo uma premiação e viu os colegas de Hollywood, muitos que ele já orou antes de jantar, e mostrando assim que muitos escondem a sua fé, né, hollywoodiana. Ele comentou que quando agradece a Deus no palco, os aplausos começam, mas eles demoram um pouco, eles param rápido, né, com medo de não conseguirem um emprego futuro. Forte essa declaração desse ator em falar assim, né? Ele também falou que em Hollywood as pessoas tendem a ignorar a cultura, cancelando-a e negligenciando o padrão que se torna visível, né? E ele comentou que falar sobre perdão é muito difícil e é ir contra esse padrão da cultura. Falar sobre perdão, né? Imagina como é difícil. E, por fim, ele reforça o perdão, como a gente falou aqui agora, perdoar, entender, somente a Deus a glória, né? Todo dia a gente tem motivo para perdoar, gente, todo dia. E que a gente não pode apagar os erros das pessoas, mas que a gente deve liberar o perdão. E é isso mesmo. Então, essa notícia, né, de um ator de Hollywood comentando a dificuldade de ser cristão, né, é algo que a cultura, ele terminou assim, algo que a cultura tem feito com as pessoas, as tornando amargas umas com as outras. Então, fica aí, né, a nossa reflexão nessa notícia de um ator hollywoodiano falando sobre o perdão também. Olha que coisa linda. Muito bom, uma ótima ideia falar sobre isso. Melhor ideia ainda é sempre o que a Clau traz todo dia pra gente, uma ideia para você colocar em prática, para você ver, para você comentar, mostrar para as pessoas. O que será que ela trouxe pra gente hoje? Clau, o que tem hoje de boa ideia pra gente? Oi, gente! Qual a sua versão favorita da Bíblia? Fica por aqui que a nossa boa ideia de hoje tem a ver com isso. A Bíblia tem várias versões em português. Temos a Almeida revisada e atualizada, temos a corrigida, temos a nova versão internacional, a versão transformadora, a nova Almeida, enfim, temos muitas opções. A nossa boa ideia é: escolha pelo menos 2 versões para você comparar e estudar as escrituras e ficar um pouco mais inteirado sobre os assuntos e sobre o contexto. O que você acha? Já aproveito para te fazer um desafio: memorizar vários versículos em várias versões diferentes. O que acha? Um pouquinho difícil, né? Essa foi a boa ideia de hoje. Tchauzinho, pessoal! Até a próxima! Fenomenal, Cláudia, muito obrigada. Muito boa essa dica das Bíblias. A gente já falou aqui na semana, acho que retrasada, né, sobre as Bíblias. E é muito bom esse conteúdo cristão, falando de reforma, falando de Bíblias que a gente indica. Conteúdo aqui não falta para você ficar bem mais perto de Deus, bem mais perto de Cristo e melhorar o relacionamento, sua vida, enfim, as nossas vidas, né? Porque a gente fala que aqui a gente fala primeiro para nós mesmos, né? Aqui é todo dia, uma manhã, eu e o Pedro, a gente faz uma autorreflexão, né? Fazendo conteúdo. A gente fica, é muito gostoso e a gente fica feliz de poder dividir isso com você. E falando em dividir, a gente quer dividir agora a dica de livro especialíssima do tema de hoje. Vamos lá para a dica de livro. É Uma Glória Peculiar, do nosso queridíssimo John Piper. Como podemos saber que as escrituras cristãs são a palavra de Deus? Um argumento desse livro é que por meio das escrituras vemos a glória de Deus. O que os apóstolos de Jesus viram face a face, eles nos transmitiram em suas palavras. A glória que eles viram em Cristo podemos ver por meio de suas palavras. As palavras humanas das Escrituras são consideradas divinas, da mesma maneira como o homem Jesus foi visto como divino. Nem todos viram, mas a glória estava lá e está aqui nas Escrituras. Uma glória peculiar expõe outra geração à fonte, à autoridade, à confiabilidade e à veracidade
veracidade da palavra escrita de Deus. Nesse livro entusiasta e bem argumentado, o pastor e teólogo John Piper escreve o outro importante, acessível e sábio registro das coisas que são mais importantes. Um livro que promete fortalecer a nossa fé na palavra de Deus e expandir a nossa capacidade de nos maravilhar com a glória de Deus. Uma glória peculiar. É aí a dica de livro de hoje para vocês. Esse livro é fenomenal, gente. Muito bom. John Piper sempre com ótimos livros, né? Muito abençoadores. Eu queria aproveitar e mandar um abraço aqui para todo mundo que participou. Você que participou com a gente, como é que a Sônia, a Débora, a Wanda, o Leonardo, o Eduardo, a Maria, a Niceia, o Matheus também, a Maria Alice, Siloé, todo mundo que estava com a gente hoje. A Drica, que está nos acompanhando, colocou já no Instagram, né, que está acompanhando a gente. E aproveitar falando, né, que a Drica está acompanhando a gente. Você tem que acompanhar o Esporte, Vida e Fé, programa fenomenal aqui de esporte, vida e fé, né? Conversando um pouco sobre homens de Deus, mulheres de Deus que estão nesse meio do esporte, também dando dica para a sua saúde, enfim, muito legal. Aproveita e entra aqui no canal para dar uma olhadinha, né? E Lídia, temos parabéns hoje, aniversariantes? Tem gente ficando mais velha? Temos! Hoje, sábado e domingo também, porque como é sexta-feira, a gente fala os aniversariantes, membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que estão de aniversário hoje, amanhã e domingo. Vamos lá aos aniversariantes desse final de semana. Parabéns hoje, dia 30 de outubro, para o Adreni Peixoto, para o Donato da Silva, o Eduardo Blois, o Helmet Otaiano, a Simone Antoniazzi e amanhã, dia 31 de outubro, dia da Reforma, a Débora Bueno, o Felipe Chagas, o Gustavo Souza, a Letícia Guedes Ávila, também o Murilo Guedes Ávila, o Rinaldo Correia, o Tiago Boverino, amanhã também é aniversário do meu paizinho lindo, dia 31 de outubro. Dia 1º, domingo, 1º de novembro, quem vai estar de aniversário? Abílio Pereira Coelho, a Célia Martins, Euni Varela. Euni, parabéns, feliz aniversário. O Felipe Bonato, o Felipe Rossini, o Orlando Neto, feliz aniversário, Orlando, e o William Chaves. Esses são os aniversariantes de domingo. E para você que está em casa também, receba o nosso abraço, nosso carinho, nossa homenagem aqui do Manhã IPP para o seu ano que está começando aí, que seja cheio de novidade de vida, que seja para a glória de Deus, né? Cheio de alegria, enfim, feliz aniversário. Só queria, Pedro, também aqui repetir o nome do ator Matthew McConaughey. É isso, o pessoal colocou também no chat lá, bonitinho, para quem perguntou. Então legal. Tá lá certinho. Boa. E é isso, nós vamos ficar por aqui. Mais um dia, graças a Deus. Se Deus quiser, segunda-feira a gente está de volta para ter mais uma manhã bem gostosa com vocês. É verdade, lembrando que a vigília hoje à noite e logo mais à tarde, sempre juntos com a Tainá e depois capelania, né? É isso. Gente, muito obrigado, fiquem com Deus e até amanhã, até segunda-feira. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.